Vamos falar agora com exclusividade com Paulo Tavares, que é presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Distrito Federal. Paulo, nós estamos num momento delicado com a guerra, a alta do preço do petróleo no mercado internacional, o repasse que a Petrobras faz no Brasil. O Brasil pode ter falta de combustível. Qual é a situação de momento? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde aos seus telespectadores. Está tendo falta de produto em todo o território nacional, no Distrito Federal também, exatamente por causa da guerra, mas exclusivamente é porque a Petrobras não repassou todo o reajuste que deveria aos preços do mercado interno. Há uma defasagem de preços, no caso das commodities, gasolina e diesel principalmente. Da gasolina em torno de 60 centavos, do diesel já está beirando novamente R$1. O que acontece? O produto interno está muito mais barato e as distribuidoras não estão tendo condições de importar um produto muito mais caro sem repassar o preço. E aí as distribuidoras, ao não repassar, não querem assumir esse ônus de repassar essa diferença. Como o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não é autossuficiente em produto refinado, precisa importar de 30% a 35% desse produto, dependendo da região do país. Aí, neste caso, o produto importado está muito mais caro. Então, nós estamos hoje, tanto nessa região centro-oeste, em quase todo o território, eu posso falar especificamente aqui da região centro-oeste, em contenção, em adequação. A gente perde, para se ter uma ideia, se pede 10, se recebe 5. Em alguns casos, não recebe. Os postos de combustível são chamados bandeira branca, que geralmente compram o produto importado das distribuidoras que importam, que não vêm diretamente das refinarias da Petrobras, que as refinarias da Petrobras têm contratos vigentes com as grandes distribuidoras, as maiores, Shell, Ipiranga e BR. E aí falta produto para esses postos chamados bandeira branca, aqueles que não têm marca. Com isso, vários deles estão ficando sem produto. E no caso dos bandeirados, estão com dificuldade de obter produto. Bom, nós estamos falando de um caso claro de desabastecimento, é isso? Por causa do preço especificamente, é isso, Paulo? O que acontece? O Brasil consegue produzir somente 70% a 65% do que consome. Né? O que é o efeito? O efeito é ter menos produto e automaticamente pode-se elevar o preço. Né? Então, essa discussão de preço, como é muito grande, acaba faltando produto, sim, vai depender muito da demanda. E como o produto gasolina subiu muito de preço, começou a haver uma procura muito grande por etanol, que também está com problema de abastecimento. Por quê? O ano passado houve quebra de safra em mais de 20%, devido à seca do ano anterior, e aí tem falta de etanol agora, porque a gasolina está muito mais cara, uma procura maior. Então, todos os preços estão subindo muito pela falta de produto. E falta produto por causa da defasagem de preços que a Petrobras ainda tem com o mercado internacional. Paulo, vamos tentar entender uma coisa. Eu tive a curiosidade de passar por vários postos aqui na cidade de São Paulo. Talvez a situação seja diferente aí do Centro-Oeste. Você está dando detalhes, o Brasil é muito grande, claro, a situação sempre é diferente de uma região para outra. Mas esses postos com bandeira branca, eles normalmente praticam um preço um pouco abaixo do que dos postos de bandeiras mais conhecidas, assim, essas que compram diretamente da Petrobras. No caso desses postos, eles estão conseguindo praticar esse preço menor porque estão abrindo mão da margem de lucro e que é o que não consegue acontecer aí no Distrito Federal ou na região do Centro-Oeste, é isso? Veja só, a diferença de São Paulo, principalmente com relação ao preço de Brasília, em primeiro ponto é o ICMS. O ICMS, a base de cálculo do ICMS, a alíquota pertinente aí em São Paulo é de 23%, e no caso do Distrito Federal é de 27%. Isso provoca uma diferença enorme, né, de quase 50 centavos no litro. Então, esse é o primeiro fator de ter diferença de preço. E aí precisa ver como é que as distribuidoras de São Paulo estão com os estoques, né? Então, vai depender porque os estoques são baseados em cotas que são trimestrais. Então, se você pede uma determinada cota e você acaba vendendo muito dessa cota, no trimestre seguinte, se a Petrobras não conseguir produzir suficiente, tem que importar. Se a importação está muito mais cara, vai ter que haver o repasse de preço, né? Então, precisa acompanhar como é que estão os estoques da distribuidora, né? No caso da região Centro-Oeste, está faltando produto, porque não está tendo mais estoque, e para importar está com a diferença muito grande.
A paridade hoje, a diferença é de 60 centavos no litro de gasolina e de quase R$1 no caso do litro do diesel. Mas a diferença de preço de Brasília para o Distrito Federal, com relação a São Paulo, é exclusivamente por causa da alíquota de ICMS, né? O projeto de lei vem trazer essa paridade em todo o território nacional, de ter uma alíquota única de ICMS em todos os estados, vai acabar inclusive a guerra fiscal. Mas isso ainda não está em vigente, porque a lei está pronta, mas o CONFAZ, que é o órgão que tem todos os secretários de Fazenda, ainda não tomaram essa decisão. E tive informações hoje que eles vão entrar com ação no STF contra essa lei que quer igualizar as alíquotas de ICMS em todo o território nacional. Bom, mas então a gente parte para aquela lógica de que o esforço nacional para tentar conter pelo menos essa alta excessiva do preço dos combustíveis, os estados não estão embrenhados nela, porque primeiro que ICMS é um imposto estadual, ele pode decidir, se por acaso até consultar a Assembleia Legislativa e tomar uma decisão. Ao recorrer da decisão que tem no Congresso Nacional sobre essa redução do ICMS ao Supremo Tribunal Federal, demonstra claramente que os estados não estão facilitando essa vida. Embora a gente tenha uma coisa que é incontrolável, e o incontrolável é o preço do combustível, do petróleo no mercado internacional e da guerra, que fez esse preço subir ainda mais, disparar ainda mais, os governos estaduais aí da região do Centro-Oeste, que já tem essa alíquota maior, pelo menos no Distrito Federal, é de 27% do ICMS, muito maior do que aqui em São Paulo, que é 23%. Você vê alguma saída dos governadores terem esse tipo de sensibilidade ou não vão abrir mão da receita dos combustíveis? Bom, o ideal seria que eles chegassem a um acordo, já que o projeto de lei é um grande avanço para o setor. Essa é uma briga que nós temos há muito tempo, né, A gente perdeu a conexão agora com o Paulo Tavares, que está falando justamente sobre o problema de falta de combustíveis, o risco de ainda maior agora de ter desabastecimento de combustíveis na região do Centro-Oeste brasileiro, em todos os estados. Ele deu o exemplo que o Distrito Federal tem a alíquota de ICMS. Lembra daquela história da divisão do preço do combustível? O ICMS no Distrito Federal é de 27%. O de São Paulo é de 23%. Como eles cobram percentual, o preço do combustível vem subindo já há bastante tempo, então os estados têm conseguido um ganho de receita gigantesco. E nem num momento mais difícil como esse, aí você começa a entender o porquê da reclamação do presidente da República de que os estados não estão fazendo a sua parte no esforço nacional para poder atender o mercado e, claro, diminuir o custo que paga o consumidor final, seja ele de diesel. No caso dos transportes brasileiros, a matriz rodoviária responsável pelo transporte do país. O Brasil ainda é um país que se move sobre rodas e rodas movidas a diesel, diga-se de passagem, não estão falando de caminhão, e também do consumidor de gasolina, que nesse momento é o que o Paulo estava nos trazendo informações aí, especificamente sobre a falta de alguns postos, porque eles compram de importadoras independentes e como a Petrobras ainda não repassou toda a defasagem que tinha em relação ao preço internacional, a Petrobras está conseguindo segurar um pouco mais, e essas outras independentes não seguram, e aí você tem um problema de preço, que fica ainda mais alto, dada a situação. Aliás, Camila Abdelmalak está conosco. Camila, a gente teve uma alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional, não só pela guerra, né? Tem um problema de oferta também na Arábia Saudita, é isso, Camila? Exatamente, Piotr. A gente fica concentrado em relação ao conflito no leste europeu. No entanto, existem outras razões que também mexem na cotação da commodity. Uma delas envolve a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, as decisões em torno do escoamento desse grupo da oferta de petróleo para o mundo. E parece que na manhã dessa segunda-feira houve relato de um ataque a uma produção petrolífera lá na Arábia Saudita, e isso contribuiu nessa segunda-feira para uma valorização de 7% do contrato futuro do petróleo do tipo Brent, alcançando uma cotação de $115 o preço do barril. Lembrando que na semana passada, com os boatos de um possível alívio nas tensões no conflito leste europeu, o preço do barril do petróleo chegou a fechar abaixo dos $100, mas ainda há muita incerteza, e a gente tem que ponderar no dia a dia que existem outras razões, outros elementos que influenciam, que não só o conflito no leste europeu. Piotr. Obrigado, Camila. A gente já retomou o contato agora com o Paulo Tavares, que conversa conosco lá do Distrito Federal.
Paulo, você estava explicando e aí tivemos uma interrupção no seu sinal sobre o projeto de lei que chegou em boa hora, mas que os governos estaduais não estão lá muito interessados em reduzir esse custo para o consumidor final. Por gentileza, conclua seu pensamento. Bom, vamos lá. Primeiramente, o projeto de lei, da forma como ele foi aprovado agora, ele está muito melhor do que o início, porque no início realmente poderia haver uma queda substancial de arrecadação. Ainda pode haver em alguns estados, porque, veja só, vamos comparar São Paulo, que a alíquota é 23%, e Rio de Janeiro, que a alíquota é 34%. Suponha que se defina que a alíquota será padrão para todo o território nacional, 27%. No caso de Brasília, permanece a mesma arrecadação de ICMS. No caso de São Paulo, em tese, aumentaria a arrecadação de ICMS e aí o consumidor de São Paulo passaria a pagar mais pelo combustível. No caso do Rio, vai baixar a arrecadação e o consumidor do Rio de Janeiro vai pagar menos pelo combustível. Veja só como é difícil essa questão, né? Porque criando-se uma alíquota igual em todo o território nacional, acaba inclusive a guerra fiscal. Com certeza, na média nacional vai cair um pouco, mas no caso de alguns estados como São Paulo pode aumentar. Essa é a questão, né? E obviamente, em todo o território nacional, todos os estados brasileiros hoje, a média de arrecadação é de 1/4 de ICMS proveniente da venda de combustíveis, né? Então, por menor que se perca a arrecadação em qualquer estado, qualquer governador, principalmente antes de eleição, é muito difícil ele querer contribuir. Agora, judicializando, somente o STF poderá dar a palavra final. Precisamos aguardar se realmente o CONFAS, né, que hoje eu soube que eles iam entrar com ação no STF, e se eles realmente vão entrar e vão assumir esse ônus, né, porque é um ônus político também, a gente sabe. Agora, com certeza, o melhor do cenário seria se adequar a esse projeto de lei, que vem em boa hora, não só para contribuir, porque hoje, quando os preços da gasolina sobem no mercado internacional e é repassado para a bomba, daí 15 dias aumenta o preço médio de bomba e aumenta mais uma vez o ICMS. Então, acaba acontecendo um efeito cascata. No caso de você tornar isso fixo, igual em todo o território nacional, chama-se ad rem, um valor fixo, como são os impostos federais. Se a gasolina subir por causa da Petrobras, só sobe o valor que a Petrobras subiu. Se a gasolina descer, desce o valor que a Petrobras desceu. O que acontece hoje é que se a Petrobras sobe, daí a pouco sobe o ICMS e vice-versa, só que acaba tendo dois aumentos, em consequência do outro, porque o modelo que está adotado hoje é uma base de cálculo de ICMS é feita em cima do preço de venda. Então, quanto mais o preço de venda aumenta, mais você arrecada ICMS. Como estamos num momento de estabilidade, o barril do petróleo tem subido muito, vai aumentando o preço médio de venda e vai aumentando a arrecadação. Então, o projeto de lei que está aprovado, sancionado, vem em boa hora sim e é bom para o mercado brasileiro.